Senhoras e senhores, lhes convido a conhecer meu canal na plataforma roxa ao lado, onde tenho feito transmissões ao vivo quase todos os dias. É o primeiro link no comentário fixado. Aguardo vocês lá. Situado em um mundo onde animais em extinção podem ser substituídos por versões mecânicas e automatizadas em grande escala, Odiados pela Nação apresenta um futuro onde a possibilidade de um assassinato por hashtags de redes sociais é uma realidade. O que torna toda essa situação mais alarmante é que, devido ao anonimato dos vários indivíduos envolvidos, é praticamente impossível achar um culpado e parar os aparatos tecnológicos usados para essa finalidade. Embora os pequenos insetos autônomos, que agem como abelhas, tenham salvado o mundo retratado no episódio, vemos que eles não eram capazes de produzir mel, apenas de polinizar as flores, evidenciando que o orgânico nem sempre é substituível. O episódio começa nos apresentando Karen Park, uma detetive que investigou vários assassinatos ligados às mídias sociais, em um tribunal depondo sobre os acontecimentos dessa operação. Em seguida, passamos a acompanhar o primeiro dia em que isso começou, quando Jo Powers, uma colunista, acaba de fazer uma crítica controversa e é morta, num primeiro momento inexplicavelmente. A primeira possibilidade era suicídio, e a segunda, assassinato, já que o marido dela era uma testemunha ocular do ocorrido e seu álibi era ruim. Karen Park é chamada para investigar o caso, e no local do crime, conhece sua nova assistente, Blue Coulson. Não demora e logo conhecemos ambas as personagens através de suas particularidades, com destaque para Karen, que com seu hábito de fumar, demonstra precisar de um momento de alívio por estar constantemente estressada. Ela tem a experiência ao seu lado, é metódica e está quase certa de que o culpado é o marido. Ela apenas precisa de mais evidências. No dia seguinte, mais pistas são checadas por Blue, e enquanto a assistente verifica palavras-chave relacionadas à vítima, a veterana expõe seu passado para afirmar que o ódio na internet não é real e que o mundo 3D é sincero. Mais tarde, elas vão visitar o marido da vítima no hospital para coletar um depoimento, e recebem informações valiosas, mas estranhas, sobre o momento da morte de sua esposa. Ele descreve como ela começou a se debater, a infligir machucados a si mesma, e acabou se cortando e cortando o marido, gritando como se tivesse algo doendo em sua cabeça. Pouco tempo depois, um rapper tem uma convulsão após fazer comentários infelizes sobre o jeito que um de seus jovens fãs dançava. Ele é levado para uma máquina de ressonância magnética e finalmente entendem o que estava causando essas mortes, após um objeto de metal sair de dentro de seu cérebro. Este, que se tratava de uma abelha mecânica, também foi encontrada na autópsia de Jo Powers. Karen e Blue vão a Granular a fim de encontrar os responsáveis pelas abelhas e fazem uma série de perguntas. As respostas não são tão satisfatórias, mas esclarecem alguns pontos. Blue descobre como o mandante dos assassinatos opera e acaba achando a próxima vítima, Clara Mades, que postou uma foto sendo desrespeitosa em uma demonstração. Neste momento, vemos como qualquer um, com o mínimo de conhecimento, era capaz de ter acesso às informações das vítimas nos bancos de dados da polícia. A possível vítima é avisada do atentado à sua vida enquanto lida com os comentários maldosos das redes sociais. Após levarem Clara para um lugar seguro, temos o primeiro contato com o responsável pelos assassinatos. Ele manda uma infestação de abelhas para onde ela está escondida, rendendo o momento mais agonizante do episódio inteiro, onde todas as possíveis entradas estão lacradas, mas a ventilação está aberta. A morte de Clara é simbólica, pois representa o final de carreira, entre aspas, de toda pessoa pública, influente, que diz ou faz algo controverso, sendo imediatamente crucificada pelas pessoas na internet, sem a possibilidade de defesa, antes do julgamento. Em um trecho do depoimento de Karen, ela diz que já viu muitos corpos em autópsias e em cenas de crime, mas nunca tinha testemunhado uma morte. Blue também demonstra ter sofrido bastante com a situação. Após recolherem o corpo e discutirem sobre o motivo das abelhas só terem atacado Clara, nos é revelado que uma cláusula, imposta pelo governo, permitia o uso de reconhecimento facial para que as abelhas pudessem operar. Ou seja, a Granular realmente era financiada pelo governo e o reconhecimento facial era usado para espionar a população civil, sob o argumento de que alguns assassinatos e tramas terroristas poderiam e já haviam sido interrompidos graças às abelhas. A essa altura, a imprensa já sabia dos acontecimentos e estava difundindo e discorrendo sobre a hashtag da morte. Mas as pessoas, mesmo cientes dos eventos e dos resultados, continuavam contribuindo para a morte daqueles que julgavam merecedores. Uma ex-funcionária da Granular
conta em determinado momento como foi tão atacada nas redes sociais que tentou suicídio, mas que não foi adiante devido a um colega, Garrett Scholes, que a salvou. Imediatamente, Karen passa a desconfiar de Garrett e tenta encontrá-lo. E quando Blue acha um manifesto de 98 páginas em nome dele, as intenções começam a ficar claras. O criminoso desejava promover uma lição de moral para aqueles que faziam publicações negativas e apedrejavam outras pessoas pelos seus erros nas redes sociais, sem se preocuparem com a repercussão de seus atos nocivos. Pouco tempo depois é achada uma lista contendo os dados de cada indivíduo que participou da escolha das vítimas, sendo estas os novos alvos. Após ter sido bem sucedido em seu plano de eliminar os haters, Garrett se disfarça e tenta fugir. Na audiência de depoimento, Karen conta que sua assistente deixou a polícia depois do ocorrido e cometeu suicídio. Mas tudo não passava de um disfarce para permitir que Blue pudesse ficar no encalço do criminoso sem ser perturbada, e aplicar, talvez, um outro tipo de justiça. Por si só, o conceito de uma enorme frota autônoma de drones polinizadores de flores, sendo controlada pelo governo em larga escala para a vigilância aérea de civis, certamente é mais do que suficiente para causar terror. Mas Black Mirror, não satisfeito, aborda simultaneamente outra praga tecnológica, o cyberbullying. Embora não seja o episódio mais recente de Black Mirror, Odiados pela Nação é um reflexo preciso de algumas das principais questões que estão presentes em nossa sociedade atualmente. Os indivíduos selecionados pelos usuários do Twitter eram visitados por abelhas capazes de condená-los à morte, por agirem no centro de dor, causando uma quantidade excruciante de agonia que os mataria prematuramente ou resultaria em suicídio para a autopreservação. Curiosamente, alguns dos efeitos psicológicos que essas abelhas causam no indivíduo podem ser reconhecidos como representações dos impactos devastadores que as mídias sociais têm em seus usuários. Receber curtidas nas redes sociais pode ser motivo de grande felicidade e entusiasmo. Isso, apesar de à primeira vista parecer algo positivo, pode rapidamente se tornar ruim, visto que as mídias sociais potencializam qualquer reação negativa de pessoas desacostumadas a lidarem com adversidades reais e eventos indesejados, podendo causar o efeito oposto ao de alegria, levando possivelmente à depressão e, em alguns casos, ao suicídio. Esse poder que as redes sociais têm sobre as emoções se relaciona diretamente com os mecanismos das abelhas no episódio. Embora elas apenas possam causar dor física às suas vítimas, enquanto as mídias causam sofrimento psicológico, pode-se entender que não devemos desconsiderar a dor simplesmente por ser mental. Apesar de não conseguirmos quantificar a depressão que as redes sociais são capazes de provocar, da mesma forma que podemos expressar tangivelmente a dor física das abelhas, não devemos subestimar o peso dela. Quando as detetives vão investigar a pessoa que mandou um bolo com uma mensagem desagradável para Joe Powers, antes de seu fatal destino, é possível ver como a mente de um hater funciona. Ele se esconde covardemente atrás de suas críticas e desprezos rasos por algo ou alguém que decidiu colocar um alvo na cabeça, como se fosse um exemplo a ser seguido, e no final das contas, o resultado trágico só o conforta, validando seu raciocínio de que se alguém fez ou falou algo desagradável em seu julgamento, a punição mais extrema é a sentença correta. Os culpados não sentem que estão fazendo algo prejudicial porque fazem parte de um grupo que os legitima imediatamente, ou melhor, acham que fazem parte. Como se sabe, o ser humano sente essa necessidade de pertencer e até de concordar com outros que demonstram minimamente coerência com seus ideais pré-estabelecidos. Dessa forma, repassar uma mensagem, afirmando seu domínio e poder como uma grande massa incontrolável e implacável, ou simplesmente retweetar, se torna extremamente fácil porque ter outros tomando a dianteira encoraja os mais receosos. Falando nisso, a capacidade de retweetar, principalmente pela praticidade de se repassar uma mensagem semelhante a um posicionamento prévio, com no máximo 2 cliques, ao invés de ter que formar uma breve ideia, digitar e revisar para só então enviar, tornou automático para muitos simplesmente concordar com a opinião alheia, sem se preocupar em confrontá-la ou refletir em cima dela, fazendo com que todo um discurso se torne raso e o debate inviável. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.